Irmãos, vamos ver rapidamente um vídeo que o pastor Luiz Nunes nos enviou e depois teremos a pregação. Para nós é uma alegria e um prazer participar da 14ª Conferência Missionária aí da igreja, ainda que aqui à distância. E como o nosso tempo é curto, vou ser bastante breve, gostaria de mostrar um pouco para vocês, principalmente para aqueles irmãos novos que não nos conhecem e que não têm uma ideia de onde nós estamos ou o que nós estamos fazendo. Aqui nesse mapa, os irmãos podem ver o mapa da Espanha, né, as comunidades autônomas, e aonde nós estamos. Aqui o País Basco está aqui, onde está essa setinha, banhada pelo Cantábrico ao norte e já na fronteira com a França. Esse outro mapa aqui mostra especificamente o País Basco, né, que é dividido por 3 províncias, a província de Áraba, Guipúzcoa e Biscaia. Nós moramos aqui na cidade de Vitoria-Gasteiz, que é a capital do País Basco e também a capital da província de Arabá, uma cidade de mais ou menos 250 mil habitantes. Nós pastoreamos uma igreja aqui, que tem 9 anos de existência. Quando nós assumimos a igreja em 2010, ela tinha umas 25 pessoas congregadas, e hoje, para a glória do Senhor, essa igreja tem umas 65 pessoas congregadas. Também nós pastoreamos uma outra igreja que está aqui ao norte de Vitória, a 65 quilômetros, na cidade de Basauri, uma cidade de 45 mil pessoas, que fica praticamente grudado com Bilbao. E aqui nós pastoreamos uma igreja que vai completar 52 anos este ano. Essa igreja esteve por muito tempo sem pastor, e quando nós assumimos a igreja tinha em torno de 25 pessoas congregadas e hoje tem umas 70 pessoas congregadas. E como fruto aqui da igreja de Basauri, nós começamos um trabalho, um grupo aqui na cidade de Munguia, que está a uns 30 quilômetros aqui, né? E nessa cidade moram umas 10 pessoas que são membros aqui de Basauri. E para dar assistência a essas pessoas e também para evangelizar esta cidade, nós começamos um grupo semanal aqui, e para a glória de Deus, aqui tem se reunido umas 25 pessoas cada semana. Também aqui a 40 quilômetros ao sul tem um outro povoado chamado Ordunha, que tem umas 4 mil pessoas e que aqui não tem nenhuma igreja evangélica. Aqui também mora uma família que é membro aqui em Basauri, e aproveitando isso nós começamos também um trabalho aqui, temos feito várias atividades evangelísticas aqui, e essa família tem se reunido também toda semana aqui, procurando alcançar pessoas aqui do povoado. Também fazem uns 2 anos que a Convenção Batista Espanhola nos pediu para que nós assumíssemos a igreja de Santander, que estava sem pastor, como uma congregação da igreja de Basauri. E nós também temos trabalhado com essa igreja que já está fora do País Basco, está na província de Cantábria, né? E a Luciana tem trabalhado na implantação da escola dominical, também na estruturação do trabalho com as mulheres. Eu tenho procurado assessorar os líderes da igreja, ainda que por telefone, né, e pelo menos procuro estar nos cultos de Santa Ceia aqui com eles, para reunir com os líderes, para fazer a programação junto com eles. Então nós temos trabalhado duro, né, para que essa igreja não feche as portas, mas para que ela possa avançar. Como os irmãos podem ver, existe muito trabalho, muita carência, né, muita necessidade aqui. E eu vou mostrar alguns dados estatísticos para que os irmãos tenham uma ideia mais clara. A Espanha tem atualmente 47 milhões de pessoas. Deste total, somente 0,6%
são cristãos, né? E também existem mais de 7.000 cidades e povoados sem nenhuma igreja evangélica na Espanha. E das igrejas que existem, das poucas igrejas, 90% dessas igrejas são igrejas pequenas, que têm entre 20 e 100 membros. E muitas dessas igrejas não têm a condição nem a capacidade de ter um pastor a tempo integral. As poucas igrejas que têm o privilégio de ter um pastor, né, muitos desses pastores trabalham secularmente e dedicam parte do tempo à igreja. E muitas igrejas são pastoreadas por pessoas laicas, por líderes que não têm uma formação teológica, né, mas que pela carência têm que assumir o papel de pastor nessas igrejas. Então, como os irmãos podem ver, né, quando a gente fala de campo missionário, automaticamente as pessoas pensam em África, em Ásia, nas tribos indígenas, mas se esquecem que a Europa hoje é um campo missionário. A Europa está mergulhada no ateísmo, né, no humanismo. Uma geração está crescendo sem Deus, sem conhecer a Deus, sem ter uma noção de quem é Deus, né? E as poucas igrejas que existem aqui, né, que fornecem um pouco de luz em meio a tanta escuridão, têm lutado, na maioria das vezes, para não fechar as portas. Por isso que Deus nos tem dado como lema esse texto de Apocalipse 3:2. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Essa tem sido a nossa missão, a nossa luta, a nossa batalha a cada dia. Ajudar essas igrejas para que não fechem as portas, mas para que renasçam, para que cresçam e para que possa cumprir a sua missão aqui neste país. E por isso nós queremos também agradecer o apoio, o carinho da Igreja Batista Betel de Bauru, que muitas vezes de forma sacrificial tem nos apoiado aqui. Que Deus os abençoe. Ask and you will receive whatever you need. You said, pray and I'll hear from heaven, and I'll heal your land. Like water the seas. You said, lift up your eyes, the harvest is here, the kingdom is near. You say, ask and I'll give a nations to you. Oh, that's the cry of my heart. Struggles and me, I will sing your light as it rises on earth. You said, ask and you will receive whatever you need. You said, pray and I'll hear from heaven, and I'll heal your land. I'll heal your land. I'll heal your land. You said, your glory will fill the earth like water the sea. You said, lift up your eyes,
The harvest is here, the kingdom is near. You said, ask and I'll give the nations to you. Oh Lord, that's the cry of my heart. Distant shores and the islands will sing your light as it rises on earth. Ask and I'll give the nations to you. Oh Lord, that's the cry of my heart. Distant shores and the islands. Amém, irmãos. Filho do pastor Luiz Nunes, o trabalho que eles estão realizando lá. Queria convidar logo o pastor Elcimar para estar aqui à frente. Pastor Elcimar Fernandes, já um velho amigo, né, pastor? Eu sou. Velho é uma palavra serve para mim, pronto. A primeira vez que eu fui a Jami, eu já conheci o pastor Elcimar, que era verdadeiro treinador de missionário. Eu dizia para ele: pastor, você realiza uma função importante, né? Treina os missionários aqui, né? Ele tinha uma função importante na Jami por vários anos. Ele pode falar isso depois melhor. E atualmente ele é um dos pastores da Igreja Batista, da primeira Igreja Batista de Brasília, igreja em que o presidente, o pastor José Carlos da Silva, já esteve aqui conosco. O pastor Elcimar, ele está ali agora, e é um pastor de coração missionário, né, pastor? E já esteve aqui conosco num retiro de jovens no ano de 2012 a 2013, não me recordo. Trouxe algumas ministrações aqui para os jovens da igreja, e agora será um dos nossos preletores, juntamente com o irmão Manuel Mário, que depois, numa próxima oportunidade, nós podemos apresentar. Amém, pastor? Amém. Fique à vontade. Obrigado. Obrigado. Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém. Que alegria estar com vocês aqui mais uma vez, nessa 14ª Conferência Missionária. E agradeço a generosidade do convite. Quero já antecipar os meus agradecimentos, a confiança, pastor Edson Quinese, também ao Conselho Missionário da Igreja, os demais pastores, por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui e partilharmos da palavra de Deus. Como o Ricardo disse, eu estive aqui, creio que em 2012, em julho, num congresso, no acampamento dos jovens, e também pela manhã, no domingo, tivemos aqui com a igreja. E eu tenho a teoria de que, se uma igreja tem a coragem de convidar uma pessoa 2 vezes, ou é porque a primeira vez não foi tão ruim assim, ou é exatamente porque estão dando uma segunda chance para ver se conserta e melhora. Não sei qual é das alternativas, mas espero, de fato, ser aqui instrumento de Deus para juntos refletirmos sobre a nossa responsabilidade e sobre a missão que Ele nos confiou. Servi por 8 anos como pastor numa igreja no interior de Minas, em Patinga. Depois, por mais 4 anos, eu e minha esposa como missionários da Jami, cuidando do internato, do treinamento. E a Convenção Batista Nacional nos desafiou a um projeto de treinamento e liderança para as igrejas da nossa convenção. E desde janeiro estamos residindo em Brasília, coordenando a Redemi, que é a Rede de Missão Integral, e a CDLIM, que é a Secretaria de Desenvolvimento de Lideranças e Ministérios. Na verdade, estamos morando em Brasília, mas mais viajando, percorrendo o Brasil com treinamentos para as igrejas e para as convenções estaduais. Quero amanhã compartilhar com vocês alguns desafios, alguns treinamentos, para que vocês possam também interceder e contribuir conosco nesses projetos. Acredito que amanhã teremos mais tempo para compartilhar com vocês desses desafios. Nós estamos hoje nessa abertura da conferência missionária, mas eu já quero perguntar para vocês sobre como será na segunda-feira. É importante pensarmos sobre o que vamos fazer a partir dessa conferência missionária. Qual será a nossa resposta para Deus
diante dos desafios que Ele nos apresentar aqui. A minha oração é para que o Espírito Santo venha nos perturbar nesses dias, uma santa perturbação. Venha nos desafiar e nos dirigir. Por isso precisamos abrir o nosso coração e estarmos preparados para responder à altura dos desafios que o Espírito Santo trouxe aos nossos corações. No ano de 2010, quando estava trabalhando na Jami, uma igreja da Grande BH nos convidou para uma conferência missionária. Fomos ali com um grupo de alunos, isso foi no mês de agosto de 2015. O coordenador do conselho de missão daquela igreja já deixou agendado conosco para o ano seguinte, para que retornássemos ali para uma segunda conferência missionária. Em 2011, no mês de junho, bem próximo da conferência, esse coordenador do departamento do conselho missionário fez contato dizendo que estavam suspendendo a conferência daquele ano. E eu fiquei preocupado, exatamente pensando, será que foi tão ruim assim do ano anterior? Mas ele me respondeu o motivo e eu achei muito honesto da parte dele o que ele disse. Ele falou: pastor, nós estamos cancelando a conferência missionária desse ano porque nós ainda não realizamos o dever de casa da conferência passada. Portanto, não faz sentido nós continuarmos discutindo sobre a missão enquanto não estivermos dispostos a dar uma resposta. Estão entendendo? Então, a pergunta que eu faço a vocês já nessa abertura é se estamos dispostos a fazer o dever de casa. E eu sei que essa igreja já tem feito, e feito muito bem. Mas eu penso numa conferência missionária como uma oportunidade de melhorarmos o que temos feito. É como avançarmos no conhecimento, na consciência missionária, e a partir disso, isso implica em responsabilidade. Se já estamos fazendo, poderemos fazer mais e melhor. Entendo que uma conferência missionária é a oportunidade de nos graduarmos, nos aperfeiçoarmos. E eu penso que você que está aqui, que já está envolvido, engajado, será ainda mais desafiado pelo Senhor. E eu espero sinceramente que haja em nós disposição para fazermos o dever de casa. Que não apenas pensemos sobre a realidade, estatísticas, os desafios do campo, que não apenas falemos sobre o perdido, mas que tenhamos disposição de falar aos perdidos. Que o Espírito Santo continue nos usando, continue usando essa igreja com poder e com graça. Quero refletir com vocês exatamente no tema que vocês escolheram, no texto que vocês aqui apresentaram como tema para essa conferência missionária. Para mim isso é igual casamento. Sempre que possível, quando convidado para celebrar algum casamento, eu tento ministrar dentro do tema, do versículo que o casal escolheu para o convite. Porque se já escolheram aquele tema, é bem provável que aquilo faça algum sentido para eles. Eu acho que vocês foram muito felizes nessa escolha, na escolha desse tema. Portanto, gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em Filipenses, no capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós
na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Oremos mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua palavra, te agradecemos pela oportunidade e privilégio de nos reunirmos aqui. Pedimos que o Teu Santo Espírito, de fato, possa aplicar essa palavra que foi lida aos nossos corações. Que sejamos alimentados, que sejamos nessa noite desafiados, que sejamos nessa noite, Senhor, perturbados pelo Teu Espírito, no sentido de sairmos de qualquer posição de comodismo para avançarmos em relação ao Teu propósito e à Tua vontade para as nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Temos desejo, anseio de ouvir a Tua voz. Por isso oramos no nome santo de Jesus. Amém. Quero pensar com vocês sobre essa igreja, a igreja a qual Paulo se dirige nessa carta. Uma igreja que tinha consciência, que compreendia a visão missionária que o Senhor tinha proposto para ela. É interessante pensar que quando o apóstolo Paulo aqui escreve, ele faz referência a essa igreja como uma igreja participativa, uma igreja envolvida na missão e na obra do Senhor. Se nós olharmos para o perfil dessa igreja, poderemos tirar algumas lições para nós que também desejamos ser uma igreja consciente. Ter consciência da missão é compreender o que Cristo está fazendo em nós e através de nós. Compreender qual é a nossa participação nessa missão de Deus, qual é o seu chamado e a responsabilidade dele para as nossas vidas. Paulo aqui se dirige então aos cristãos, aos líderes daquela igreja, e os saúda com a graça e a paz de Cristo, que é a base exatamente para todos aqueles que querem viver neste mundo, cumprindo a vontade do Pai, porque somente através da sua graça e da paz que excede todo entendimento, podemos então nos despojar de tudo que nos prende para cumprirmos a missão que Ele designou para nós. Quero pensar com você sobre as características dessa igreja, e essa era uma igreja que tinha uma boa fama. Penso que uma igreja consciente é uma igreja que também dá um bom testemunho, que tem uma boa fama na sociedade e que dá um bom testemunho no reino de Deus. Em tempos tão difíceis como este que nós vivemos, onde é fato que o número de evangélicos tem crescido no Brasil, o último censo afirmou isso, mas muitas vezes nos inquietamos em pensar sobre esse crescimento, se representa algo mais do que apenas números, mas se é também um resultado positivo no reino de Deus. Nessa carta, Paulo diz que ele não se preocupava com aqueles que pregavam o evangelho com motivação errada. Alguns não tinham a motivação sincera ao anunciar o evangelho, e para Paulo isso não era um problema, desde que o evangelho fosse pregado. Mas Paulo era muito radical quanto ao conteúdo da mensagem pregada, tanto que quando ele escreve aos cristãos da Galácia, ele diz que se admirava, e não era uma admiração boa, que na verdade ele estava incomodado, inquieto com o fato deles estarem dando ouvidos a um evangelho que não era verdadeiro evangelho, era um falso evangelho. Hoje temos notícias de igrejas que não são igrejas de uma boa fama, porque pregam um evangelho deturpado. Isso não é algo que acontece aqui em São Paulo, acontece só lá nas Minas Gerais. Um dia, ouvindo um programa de rádio, um pastor anunciava uma campanha muito especial. E essa campanha era uma campanha da prosperidade, onde as pessoas que ali fossem seriam grandemente abençoadas financeiramente, porque aquela campanha era a campanha do casamento com Jeová Jirê. Era exatamente isso. A lógica da campanha era essa: quando nos casamos com alguém com comunhão total de bens, a gente não passa a ter direito aos bens dessa pessoa? Logo, se casassem com Jeová Jirê, se tornariam detentores, passariam a ter direito a todos os bens de Jeová Jirê. Mas não era algo simples, tão simples assim. Antes do casamento, aquele líder ia realizar o divórcio daquelas pessoas com a miséria, e depois se casariam com Jeová Jirê. É algo absurdo.
E eu não conto isso com alegria, é com tristeza, pensando o quanto que alguns grupos estão distantes da verdade. Mas Paulo está dizendo que quando se lembra dos cristãos da cidade de Filipos, ele sente muita alegria no coração. E ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Apesar de que o início do ministério de Paulo, ali nessa cidade, na segunda viagem missionária, tentando ele, junto com seus companheiros, irem para a Ásia, eles foram impedidos pelo Espírito Santo e direcionados exatamente para a Europa, para a Macedônia, quando chegaram então em Filipos. E aqui eu abro um parênteses para dizer que uma igreja que tem uma consciência missionária é uma igreja que se permite ser dirigida pelo Espírito. É uma igreja que está atenta à agenda do Espírito e está disposta, inclusive, a investir aonde o Espírito Santo direciona para que ela invista. Isso aconteceu. Chegaram em Filipos e logo começaram ali o trabalho de evangelização. Uma primeira cristã se converteu, Lídia. Depois, uma jovem que era possessa de espíritos, que dava muito lucro para os seus senhores, com a adivinhação. Ela foi liberta e, por causa dessa ação de Paulo e dos seus companheiros, eles foram presos, foram açoitados, e por causa também da prisão dele se converte o carcereiro, e a gente conhece bem essa história. Esse foi o trabalho ali na cidade de Filipos. Apesar do sofrimento e da humilhação que Paulo passou ali, ele diz que tem boa recordação quando se lembra daqueles irmãos. Uma igreja com uma boa consciência missionária é uma igreja com uma boa reputação e uma boa fama. Que bom que essa igreja tem uma boa fama. Pastor, esse final de semana eu estava no interior do Ceará, 300 quilômetros da capital, dando treinamento para um grupo de líderes na área de evangelismo e missão. Conheci o pastor de uma pequena igreja, de uma cidade bem pequena, ali no interior do Ceará, e ele falando dos desafios daquela cidade, do trabalho que eles ali realizavam, e eu perguntei como que eles então estavam seguindo ali naquele projeto, e ele falou que tinha parceria com algumas igrejas do Rio de Janeiro, e falou também que tinha parceria, que alguns anos atrás foi assistido, apoiado por uma igreja de São Paulo, pastor Edson Quinésio. Eu falei, mas que coincidência. Será que a coincidência estaria aqui já agendado, né? E eu fiquei feliz porque eu não sabia de como foi, mas em algum momento essa igreja cooperou, e eu fiquei pensando, que boa fama, que boa notícia. Lá no interior do Ceará, um pastor, uma liderança, uma igreja abençoada por uma igreja de boa reputação que se compromete com o reino e com a obra de Deus. Em tempos tão difíceis, em tempos de crises, em tempos de distanciamento da verdade, é importante pensarmos sobre o nosso lugar no reino de Deus, o nosso papel e a nossa contribuição. E aqui estava uma igreja extremamente comprometida com o reino de Deus, que trazia a Paulo alegria. Paulo, em outras cartas, escreveu corrigindo problemas doutrinários vividos nas igrejas, e aqui essa carta tem um tom de alegria, de gratidão. Exatamente porque essa era uma igreja participativa. A igreja de Filipos era uma igreja de uma boa fama, e a igreja de Filipos era uma igreja também generosa. Veja comigo no versículo seguinte, versículo 4, ele diz que dava graças a Deus, versículo 3, por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho. Uma igreja consciente da missão é uma igreja que mantém o testemunho de ser uma igreja comprometida com a verdade, com o reino de Deus, uma igreja comprometida em frutificar, e é uma igreja também generosa, uma igreja que participa para o avanço do reino de Deus, uma igreja que participa exatamente cooperando no Evangelho. E essa igreja era uma igreja participante do ministério de Paulo desde muito tempo, desde o início do seu trabalho. Paulo faz referência à contribuição que essa igreja deu no seu ministério quando ele estava servindo em Corinto. Também essa igreja ajudou enviando socorro aos cristãos carentes ali, que estavam passando por necessidades, foram assistidos através dessas igrejas, da igreja da Macedônia, da igreja de Filipos. Essa igreja também agora, neste momento, quando Paulo está encarcerado, possivelmente em Roma, e ele necessitava também de apoio, de cooperação, essa igreja volta a enviar socorro e ajuda através de Epafrodito, que vai levando então doações que essa igreja havia encaminhado ao apóstolo Paulo.
Ao receber isso, Paulo diz que ele era grato. E ele afirma no capítulo 4 que a gratidão dele não era somente pelo recurso em si. Claro que o recurso representava um refrigério para Paulo diante do seu sofrimento, diante da tribulação que ele estava vivendo. Mas ele já havia aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo diz que estava contente e feliz com a contribuição daquela igreja, porque ela estava sendo participante no reino de Deus, e aquilo era de fato uma oportunidade da igreja ser abençoada. Era uma igreja generosa que não dava apenas dos seus bens. Epafrodito não foi apenas levando uma oferta, ele era a própria oferta. Uma oferta da igreja de cuidado para quem estava encarcerado e para quem precisava dessa assistência. Uma igreja generosa não é uma igreja que dá do que sobra, porque essa igreja era uma igreja pobre, com poucos recursos. Se você puder abrir comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8. Versículo 1 em diante diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. O testemunho que Paulo dá sobre a igreja de Filipos, aqui neste capítulo 2, no capítulo 8 de 2 Coríntios, fala sobre uma igreja consciente e generosa que, apesar das suas limitações, dos seus poucos recursos, se dispunha a compartilhar. E isso, de fato, é o sinal de uma igreja avivada e uma igreja guiada pelo Espírito. Uma igreja disposta a repartir, mesmo quando seus recursos são poucos. Isso me faz lembrar de uma discípula de Jesus Cristo, que também a sua história está registrada no livro de Atos, Dorcas, que era também uma mulher extremamente generosa. E eu acredito que Dorcas era generosa e compartilhava dos seus recursos, usava dos seus dons e talentos, construindo, ou na verdade costurando roupas, e doava às viúvas, às mulheres carentes, não porque ela tivesse recursos sobrando, mas porque ela de fato havia sido convencida pelo Espírito de que aquilo que ela recebia não era apenas para ela, mas para compartilhar e para servir no reino de Deus. Generosidade não depende do tanto que temos sobrando, até porque, se formos considerar as sobras, dificilmente vamos participar da obra de Deus. Generosidade é entender que o pouco que temos pode ser usado nas mãos daquele que governa todas as coisas. Os poucos pães e peixes que temos é suficiente para nós e para a multidão que está ao nosso redor. Generosidade é colocarmos à disposição do Senhor aquilo que na verdade pertence a Ele. Não é nosso. Somos apenas mordomos. Fomos chamados para administrar os bens que Ele colocou à nossa disposição. E como bons mordomos, nós precisamos ser generosos e cuidar, e investir. Nós precisamos nos doar, mais do que doar os nossos bens. O chamado para a igreja não é apenas ser contribuinte financeiramente, até porque, infelizmente, alguns nessa perspectiva têm contribuído com a obra como se estivesse terceirizando a sua responsabilidade na missão, pagando para que outros fizessem. O exemplo da igreja de Filipos era uma igreja disposta a doar não apenas os seus bens, mas, como Paulo diz, primeiro eles se ofertaram ao Senhor e depois também a esses irmãos. Quando nós entendemos que não pertencemos a nós mesmos, como Paulo diz, eu não tenho mais direito sobre a minha vida.
Nessa carta, Paulo afirma que ele não mais tem consideração, ele não mais valoriza os seus títulos, o que antes ele valorizava, porque agora para ele tudo é perda se comparado com o seu grande projeto de fazer o nome de Cristo conhecido. Paulo diz que ele não tem mais direito sobre a sua vida. Ele fala: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a igreja que tem consciência de que ela pertence a Cristo e que nós já fomos entregues a Ele, que Ele nos comprou e que tem autoridade sobre nós, quanto ao resto nós seremos verdadeiramente generosos. Não será difícil participarmos com os nossos bens, com o nosso tempo, com os nossos recursos e com o nosso talento. Pertencemos a Ele. E me chama a atenção também a generosidade dessa igreja, porque era uma generosidade despretensiosa. Não eram generosos porque receberiam algo em troca. Não era uma igreja que estava depositando algo que iria sacar. Era uma igreja investindo na obra, no reino, e com essa consciência de que o chamado da igreja é ser participante na missão de Deus, daquilo que Deus está realizando no mundo. Eu fico me questionando o que poderia motivar uma igreja como a Igreja Batista Betel aqui em Bauru a investir em um projeto lá na Espanha. Qual o lucro de vocês com isso? Qual o lucro vocês terão em investir num projeto em Moçambique? Alguns líderes não se sentem motivados a contribuir e serem participantes da obra missionária porque olham e pensam: há muito que se fazer aqui, e certamente há. E investindo lá, talvez, eu citei aqui o exemplo de um líder que testemunhou da participação de vocês, mas talvez alguns cristãos nem saibam da existência de vocês. Talvez alguns campos que vocês estão contribuindo, alguém está sendo abençoado, mas vocês nem mesmo serão citados. Mas não existe nada de errado nisso, até porque o que precisa ser evidenciado não é o nome de uma igreja local, mas o nome de Cristo. É a generosidade, a disposição de contribuirmos, entendendo que o maior lucro não é termos um retorno, porque nós já fomos grandemente abençoados com a graça salvadora de Jesus Cristo e somos dele devedores. Não temos a expectativa de receber algo em troca pelo que estamos fazendo. Na verdade, a nossa resposta missionária já é uma resposta de gratidão pelo que Cristo fez por nós. Não haverá nada de mais especial, de mais poderoso que Cristo poderá realizar em nossas vidas do que a sua obra de salvação. E agora, conscientes disso e gratos pelo que o Senhor fez, nos doaremos para o mundo, para o seu serviço, com tudo que nós somos e com tudo aquilo que nós temos. A igreja de Filipos era uma igreja de uma boa fama, uma igreja generosa, que doava muitas vezes mais do que podia, que se esforçava, uma igreja que se gastava em favor do reino de Deus, sem esperar nada em troca, sem esperar lucro, sem esperar reconhecimento e sem esperar benefício. E algo que me chama também a atenção é o versículo seguinte, quando Paulo fala sobre o comportamento da igreja, sobre a sua disposição. Ele diz: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Essa era uma igreja fiel e constante, uma igreja que vivia em fidelidade na sua participação na obra e no reino de Deus. Paulo tinha visitado essa cidade na sua segunda viagem missionária. E 10 anos depois ele escreve a esses cristãos. E Paulo está dizendo que desde o início e até agora, eles eram participantes do ministério dele. Isso é algo também muito interessante, porque não basta apenas sermos generosos um dia, uma semana, um mês ou um ano. Não basta uma igreja ter consciência e generosidade e disposição para contribuir durante o período de uma conferência ou durante um chamado ou um desafio apresentado. Nós precisamos ser uma igreja fiel e comprometida do início ao fim. Porque é fácil começarmos bem, difícil é terminarmos bem a jornada e a caminhada. Às vezes nós começamos com uma boa motivação, com uma boa disposição e com uma boa visão. O risco é perdermos a visão pelo caminho.
O risco é nos fecharmos e deixarmos de sermos generosos. Dorcas era uma mulher extremamente generosa e relevante, tanto que quando ela morreu, os cristãos ficaram inconformados. As mulheres que eram assistidas por ela ficaram inconformadas, mandaram chamar Pedro. Pedro veio e orou, porque ninguém aceitava a morte de Dorcas. Eu fico pensando se não acontece também de Dorcas estarem morrendo no nosso meio, nos nossos dias, se igrejas como Dorcas generosas não estão deixando também de ser generosas. Uma igreja consciente precisa ser uma igreja que começa bem e termina bem. Eu fui membro de uma igreja que era a maior contribuinte com a Jami na campanha de missões mundiais. Durante muitos anos, essa igreja do interior de Minas era a igreja que mais contribuía com a campanha de missões mundiais. Era a oferta mais expressiva enviada para a Jami. Passado alguns anos, algumas situações mudaram na perspectiva, na visão dessa igreja. E um dia o pastor, numa conversa comigo, uma conversa longa de 2h30, ele relatou muitas experiências negativas que ele teve com muitos seminaristas, líderes e missionários. Muitas decepções do ministério, e aquele pastor tinha tomado a decisão então que a partir daí ele não enviaria nem mais um vocacionado para o seminário e não contribuiria mais com missões. Uma decisão muito radical, e até porque eu entendo e compreendo os desafios que aquela igreja enfrentou, as decepções que aquele líder passou. Mas fico pensando se isso corresponde com a postura de uma igreja consciente e chamada para viver como Cristo. Porque Jesus Cristo também no seu ministério enfrentou muitas decepções. No Evangelho de João, na última Páscoa, a última ceia, é relatado que Jesus estava com muita expectativa, que ele aguardava ansiosamente por aquele momento em que comeria com os seus discípulos aquela última Páscoa. E o texto diz que, tendo Jesus amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tendo Jesus amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Mas eu pergunto, Jesus não teve motivo para deixar de amar os discípulos? Jesus também não foi traído? Se olharmos as circunstâncias, Jesus teria todo motivo para desistir daquele grande empreendimento, mas pelo contrário, as decepções, a traição não foi justificativa para Jesus deixar de investir. Jesus investiu nos seus discípulos. Assim como nós também precisamos investir no reino de Cristo, com o mesmo comprometimento, com a mesma fidelidade, com a mesma estabilidade de iniciarmos bem e terminarmos bem a nossa jornada ministerial. Uma igreja generosa é como a igreja de Filipos, cuja cooperação no Evangelho é desde o primeiro dia até agora. Mas não só no nosso caso até agora, especificamente no ano que estamos de 2016, mas até o fim da nossa jornada aqui na terra. No restante do texto que lemos, Paulo fala sobre a sua expectativa e orava para que aqueles cristãos permanecessem firmes e comprometidos, sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo. O nosso compromisso de mantermos o bom testemunho, a boa reputação, a generosidade e o investimento no reino de Deus precisa ser até o fim, até o dia em que Cristo voltará para nos buscar, em que por Ele seremos recebidos na glória. E esse dia já está confirmado, porque João teve a visão, e ele registra aqui em Apocalipse, desse grande dia do encontro do Cordeiro com a sua noiva, e essa festa já está marcada, e nós estaremos lá. Amém? Acho que vocês não entenderam. Talvez a motivação teria sido diferente se eu falasse algo que pudesse ser mais palpável, que tivesse a ver com esse tempo. Tipo, você vai trocar de carro, vai comprar uma casa nova, vai ser promovido, vai passar no concurso. Mas eu estou dizendo que nós caminharemos aqui nessa jornada, nos manteremos fiéis, comprometidos, generosos com a obra de Deus, porque nós temos um destino eterno.
Não estamos aqui caminhando desorientados ou lançando sementes que não terão um propósito. O nosso investimento é naquilo que é eterno. Estamos caminhando olhando para o nosso alvo, e o nosso alvo é Cristo. E nós temos a expectativa desse grande dia que nos encontraremos com Ele, nós estaremos lá. Ronaldo Lidório, no livro Missões, o Desafio Continua, ele fala sobre esse grande dia. Eu queria rapidamente compartilhar com vocês essa leitura. Definindo missões em termos de responsabilidade pessoal. Quero convidá-lo agora a pensar comigo em uma ocasião que será mais especial em toda a nossa existência. É um momento histórico que a palavra denomina de o dia do Senhor. Nesse dia, todos os homens de todas as épocas e lugares estarão perante Deus. Nesse dia, diz a palavra, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e nós estaremos lá. O apóstolo Paulo diz isso no capítulo 2, que nós devemos ter em nós a mesma disposição que havia em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, tomando a forma de servo, e encontrado nessa condição de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Somos chamados para, assim como Cristo, ter a mesma disposição que Ele teve. Paulo fala sobre esse dia, e aqui nesse livro Ronaldo Lidório faz essa referência. Você pode imaginar como vai ser? Inclusive no louvor foi feita essa referência, desse dia em que todos nós estaremos lá, representantes de todos os povos, tribos, línguas e nações. Podemos quebrar o protocolo, pastor, um pouquinho? Podemos ensaiar? Vocês topam? Não sei se você tem condições, mas se você puder se ajoelhar comigo para encenarmos aqui mesmo, imaginarmos esse grande dia que estaremos diante do Senhor prostrados de joelhos. Se você não puder, fique sentado como está. Mas se você puder, se ajoelhe comigo agora. E eu vou ler com você novamente esse texto. Quero convidá-lo agora a pensar comigo em uma ocasião que será mais especial em toda a nossa existência. É um momento histórico que a palavra denomina de o dia do Senhor. Nesse dia, todos os homens de todas as épocas e lugares estarão perante Deus. Nesse dia, diz a palavra, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e nós estaremos lá. Faremos parte do grande agrupamento dos salvos, os redimidos do Senhor, aqueles que tiveram as vestes alvejadas pelo sangue do Cordeiro, a grande multidão dos santos. Estaremos ajoelhados e no meio dos louvores diremos: Jesus é o Senhor. Lágrimas de alegria rolarão da nossa face, júbilo e gozo farão parte do semblante de cada um de nós. E ouviremos gritos de vitória no meio da grande multidão de remidos. Vencemos pelo sangue do Cordeiro, gritarão alguns. Estamos aqui pela graça do Senhor, falarão outros. Por mais que tentemos, não conseguiremos aqui narrar toda a emoção daquele momento inigualável. A glória do Senhor será tão intensa que nem anjos, nem querubins, nem trombetas ou seres celestiais conseguirão desviar o nosso olhar de Jesus. E nesse momento ouviremos as tão esperadas palavras dos lábios do Salvador, que encerrarão a nossa longa jornada de peregrinação. Ele dirá: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Chegamos, enfim, chegamos à nossa terra prometida, ao descanso esperado, onde não há mais choro, nem pranto, nem dor, nem desilusão. Somente a glória do Senhor encherá o nosso coração. Aleluia. Mas ao nosso lado, à esquerda do Mestre, haverá uma outra multidão, um número ainda maior de pessoas. Eles também estarão ajoelhados e também estarão dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. E na face de cada um haverá lágrimas. Contudo, não serão lágrimas de alegria, nem de júbilo, serão de pranto, dor, amargura e desespero.
Essa segunda multidão é a dos perdidos. Para eles não há mais nenhuma chance, não há mais nenhuma esperança. Eles estão condenados à morte eterna, e ali haverá choro e ranger de dentes, pois ouvirão do Senhor: apartai-vos de mim. Só por um momento imagine uma cena comigo. Num determinado instante, nesse grande e terrível dia do Senhor, você consegue desviar por um segundo apenas o seu olhar do Senhor Jesus e se volta para a imensa multidão de perdidos. Seu olhar se cruza com o de alguém que o está observando. Talvez pudesse ser um vizinho, um amigo chegado, um parente próximo e querido, ou um índio, um africano desconhecido, ou um asiático sobre o qual você jamais ouvira falar. Seja qual for a pessoa, creio que haveria naquele olhar melancólico uma única pergunta dirigida a você: por que você não falou de Jesus para mim? Apesar de ser essa apenas uma suposição, qual seria a nossa resposta naquele dia? Apenas seres humanos limitados como nós podem comunicar o Evangelho arquitetado por Deus, encarnado por Jesus e admirado pelos anjos. Se coloque de pé no seu lugar neste momento, querido. Ainda há tempo para retomarmos a consciência, compreendermos a nossa visão, a visão missionária da igreja, e sermos resposta de Cristo a este mundo perdido. Paulo diz: de sorte que haja em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Em outra versão diz que mesmo sendo Deus, não considerou que o fato de ser Deus era algo a que ele devia se apegar, mas ele se esvaziou. O convite de Cristo para nós, para a sua igreja, é para sermos uma igreja que dá um bom testemunho, uma igreja com uma boa reputação, com um coração generoso, disposto a contribuir. Permaneçamos fiéis até o último dia, até o dia de Cristo. O convite de Cristo para nós é para que também nos despojemos como Ele fez, que também renunciemos aos nossos títulos, à nossa posição, talvez até às nossas convicções e preconceitos. O convite e o desafio de Jesus para nós é que possamos também nos esvaziar, para assim como Ele, servirmos o mundo e servirmos com a nossa vida, não apenas com os nossos bens, mas com tudo que somos, nos doarmos ao mundo e sermos instrumento de Deus para proclamar a sua salvação. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento e, com os olhos fechados, que você refletisse, que você pedisse ao Espírito Santo de Deus que visitasse o seu coração. E tomemos emprestadas as palavras do salmista quando ele diz: Senhor, sonda e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Que possamos nessa noite também pedir ao Espírito Santo para que sonde o nosso coração, a nossa mente, que nos ajude a compreendermos a sua vontade, que nos dê consciência, compreensão dos propósitos divinos para as nossas vidas, para a sua igreja, para o seu povo aqui na terra, e que, ao compreendermos isso, que sejamos comprometidos em viver a vontade de Deus. Não acredito que essa igreja tenha organizado essa conferência apenas para pensarmos um pouco mais sobre a missão. Ao tomarmos consciência da nossa responsabilidade, nós precisamos nos comprometer em ser para este mundo a resposta que o Senhor deixou nessa terra para proclamarmos a sua salvação. Senhor, nós nos rendemos a Ti. A nossa vida pertence ao Senhor. Obrigado porque fomos alcançados pela Tua graça. O Senhor nos comprou, somos propriedade Tua. Senhor, não podemos pensar que temos direito sobre nós mesmos. Queremos estar submissos ao Senhor, queremos ser dirigidos, guiados pela Tua vontade. Queremos ser uma igreja disposta a cumprir a Sua agenda e a investir aonde o Senhor deseja.
Queremos ser uma igreja despojada, uma igreja, Senhor, disposta a renunciar, que não sejamos apegados a nada. Não queremos nos prender aos bens dessa terra, porque nós estamos aqui apenas de passagem. Nós queremos amar o Teu reino e ter a disposição de gastar do nosso tempo, da nossa vida e dos nossos recursos naquilo que é eterno. Não nos deixe perder a visão e a consciência. Não nos deixe ser um povo, ó Pai amado, que caminha aqui sem nos lembrarmos da missão que temos aqui. E a missão que temos não é conquistarmos este mundo para nós. A missão que temos não é investirmos em impérios pessoais. A missão que temos não é, Senhor, apenas conquistarmos estabilidade neste mundo. A missão que temos é repartir da graça do Senhor, do Teu favor que temos recebido. O Senhor tem sido tão misericordioso conosco. E não queremos ser indiferentes à realidade daqueles que estão sofrendo, daqueles que não Te conhecem. Senhor, nós queremos ser participantes daquilo que o Senhor está realizando no mundo. Nós queremos ser participantes da obra que o Senhor está realizando aqui, nessa cidade, no nosso país, no Brasil, naquilo que o Senhor está fazendo também em outras nações. Nós queremos ser participantes da Tua obra. Queremos generosamente contribuir com a nossa vida, com tudo que temos. E não queremos ser generosos apenas por um pouco de tempo, apenas em algumas ocasiões. Nós queremos ser despojados e comprometidos a investir em todo o tempo, até o fim. Ajuda-nos a nos mantermos firmes, Senhor. Não queremos nos perder, não queremos perder o foco, não queremos perder a direção. É possível que nos decepcionaremos. É bem provável que em alguns momentos, Senhor, não veremos motivos razoáveis para investirmos na Tua obra. É provável que, influenciados pelo mundo, nós, ó Pai amado, seremos tentados a gastar os nossos recursos apenas com nós mesmos. É provável, Senhor, que diante de algumas realidades tão desafiadoras, não vejamos motivos para investir, mas nós queremos olhar para a cruz de Cristo. Nós queremos olhar para aquilo que o Senhor realizou, aquilo que o Senhor consumou, e está consumada a Tua obra na vida da Tua igreja. Queremos olhar também, Senhor, para a frente, para a eternidade, para aquilo que está proposto para nós, e nos comprometermos com essa Tua obra. Não queremos chegar no último dia e nos envergonharmos de não termos sido generosos, de termos, ó Pai amado, negociado a missão, de termos pregado um evangelho falso, de termos pregado um evangelho só com palavras e sem misericórdia e sem disposição de nos doar. Senhor, nada terá valido a pena se gastarmos aqui a nossa vida e chegarmos no último dia e não podermos dizer que contribuímos para que o Teu evangelho fosse anunciado e o Teu reino expandido. Tem misericórdia, Senhor. Trabalha em nós, dá-nos consciência, sensibiliza o nosso coração. Se há alguém aqui que está decepcionado demais, Senhor, se há alguém aqui que talvez deixou de ser generoso, era como Dorcas, mas essa generosidade morreu, eu te peço, ressuscita nessa noite. Traz de volta a disposição. Espírito de graça, visita-nos, aquecendo o nosso coração, tira toda a frieza, Senhor, toda a indiferença, desperta-nos, incomoda-nos, perturba-nos, Espírito Santo. Queremos ser a resposta do Senhor a este mundo. Que essa igreja, que a Igreja Batista Betel, aqui em Bauru, continue tendo a boa fama, a fama que tem de igreja missionária, igreja comprometida, e que possa ser uma igreja que continue generosamente contribuindo com a Tua obra aqui, ali e até os confins da terra. Ajuda-nos, Senhor. É a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Estamos encerrando o culto. Agradeço ao pastor Elcimar, todos os irmãos que estão aqui hoje. Quero lembrar aos irmãos que temos uma cantina aqui, vendendo pizza, R$5 com refrigerante. Uma pechincha, irmãos. Não dá para dispensar, hein? Não vai embora não, vamos ficar mais um tempinho aqui, nos confraternizando.
Tem os livros também lá no fundo. Acho que tem alguém, o comando está aí com os livros. Os irmãos, deem uma olhada. Amém, irmãos? Amanhã de manhã, culto às 9 horas. Deus abençoe a cada um. Uma boa noite, paz do Senhor. Amém?